Olá, quem fala é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se gostar desse vídeo, compartilhe com suas amigas, se inscreva nesse canal e ative o sininho. Hoje vamos falar sobre a cirurgia da moda na cirurgia mamária, que é a mamoplastia em L. O que seria a mamoplastia em L? Essa cirurgia não é uma cirurgia nova. Aqui no Brasil, um dos pioneiros foi o Dr. Chiari, a imagem, publicação dele, que publicou na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Depois, nós tivemos também um dos expoentes e pioneiros, o Dr. Bozola, que também está aqui a publicação dele. Esses dois médicos, cirurgiões plásticos brasileiros, foram os pioneiros na cirurgia em L. Porém, na publicação deles, existia muita técnica matemática, uma complicação na marcação muito grande, e essa técnica ela meio que não pegou aqui no Brasil, sendo que, digamos aí, uma pequena porcentagem dos cirurgiões plásticos brasileiros aplicava essa técnica pela dificuldade de entender todo aquele raciocínio matemático. Estava simples e entendível para a grande maioria do público. E nos últimos tempos tivemos um renascimento da cirurgia de mamoplastia em L, principalmente com novos expoentes aqui no Brasil. O primeiro deles, o Dr. Adel, de Curitiba. O Dr. Adel mudou um pouco essa maneira de fazer mama em L, ou seja, ele tirou todas aquelas marcações matemáticas muito complexas, ele faz uma cirurgia sem marcação nenhuma, e a filosofia de trabalho dele é a separação dos componentes. Então ele faz a cirurgia da próstata e mama, ou da mama da parte muscular, a parte glandular e a parte da pele, todas elas separadas desses componentes, e consegue aí fazer essa montagem desse L. Também o Dr. Henrique, que é lá de Minas Gerais, tá aqui o contato dele. O Dr. Henrique também, ele utilizou uma filosofia um pouco diferente, utilizando uma utilização de moldes, ou seja, ele pegou um professor dele lá que tinha muita habilidade com a mama em L, provavelmente que aprendeu lá no passado com o Bozola, com o Chiari, e ele foi observando aquelas marcações e foi pegando os números daquelas marcações, e foi fazendo desenhos e foi fazendo um protocolo e criou um molde, e a partir daquele molde ele consegue também fazer uma mama em L. E então essa nova era da mama em L vem desses dois novos expoentes, cirurgiões brasileiros também, e está aí agora com força total a mama em L. Mas o que seriam as vantagens da mama em L? Na minha opinião, na minha prática, né, eu indico a mama em L em situações específicas, né? Eu acho que ela é muito legal na situação em que nós temos uma simastia congênica. O que é simastia congênica? As mamas aqui elas são praticamente grudadas uma na outra, juntas, sem essa diferença, esse valinho na mama, fazendo com que, se a gente fosse usar a cicatriz tradicional, que é a cicatriz em T, essa cicatriz em T ela ia grudar no meio do tórax da paciente. Então é muito mais interessante fazer a cicatriz em L para a gente preservar essa região e não ter uma cicatriz tão extensa na região central. Uma segunda situação em que eu acho que a cirurgia de mama em L é muito interessante é naquelas mamas muito largas, em que a gente tem um tecido aqui nessa região axilar, em que a gente consegue, pela mamoplastia em L, puxar bastante essa mama, centralizar ela bastante, encurtar essa largura e tirar bem esse tecido nessa parte lateral da mama. E uma terceira situação, que é uma situação mais de cunho estético, e é bem comum hoje pacientes virem ali no consultório e já pedirem, né? Doutor Felipe, dá para fazer a minha cirurgia com cicatriz em L? Eu sempre falo que é possível, mas nunca prometo que vai ser em L, que posso prometer que eu vou tentar, porque só mesmo durante a cirurgia a gente pode ter certeza que vai conseguir fazer a mama em L e não vai ser necessário fazer uma mama em T. Então, esse pedido de cunho estético, ele é principalmente naquelas pacientes que elas querem utilizar um biquíni, cortininha, ou querem usar um vestido com decote aqui nessa região central, e elas não gostariam de ter essa perninha aqui da cicatriz nessa região do meio da mama para poder usar essa parte toda da mama descoberta e sem cicatriz. E quais seriam as duas limitações da cirurgia de mamoplastia em L? Uma das limitações, isso aí já foi bem esclarecido lá no começo, nas publicações na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo Dr. Chiari e pelo Dr. Bozola, que são as mamas muito grandes gigantomastias. Ou seja, no trabalho deles, eles consideram que a mama em L deveria ser feita em mamas em que a ressecção
vai ser menor do que 500 gramas. Ou mamas que têm muito pele, por exemplo, mamas pós-bariátricas. Às vezes a gente tem dificuldade de tirar toda aquela pele na mamoplastia em L. Por que isso? Se a mama é muito grande, vai ter uma grande sobra de pele também. Ou se é uma mama com muita pele, como uma paciente pós-bariátrica, vai ter muita sobra de pele. E na mamoplastia em L, a gente normalmente, essa cicatriz que fica na região central, a gente vai compensando ela na região da cicatriz mediana e na região areolar. Só que se a quantidade de pele é muito grande, mesmo fazendo essa compensação nessa região, a gente não vai conseguir tirar toda aquela pele e vai ser necessário fazer a cicatriz em T. E a segunda situação em que a gente também tem dificuldade de fazer a mamoplastia em L é em cirurgias que a paciente já tem uma cicatriz em T e às vezes aquela perninha medial a gente não consegue retirar ela completamente, então fica aí uma limitação. Então, pessoal, agradecendo todo mundo pela atenção, fico à disposição para responder as dúvidas nos comentários e também, se quiser mandar uma pergunta no meu feed do Instagram, @Dr. Felipe Duarte, manda lá no direct, mamoplastia em L, e eu vou te mandar um material específico, um vídeo explicativo sobre a mamoplastia em L.